Segundo Crônicas, capítulo 29. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Versículo 36. Após um período sofrido de uma ímpia dinastia, subiu ao trono de Judá um rei que governou a nação segundo tudo quanto fizera Davi. Apesar da pouca idade, Ezequias revelou a maturidade espiritual necessária para dar início ao reavivamento e reforma de todo Israel. Havia, porém, a necessidade primária de realizar esta obra entre os sacerdotes e os levitas. Como líderes espirituais da nação, precisavam assumir a sua própria culpa e negligência e prontamente buscar santificar-se para reassumir seu sagrado ofício. Ao abrir as portas da casa do Senhor e repará-las, Ezequias demonstrou seu fiel compromisso com as Escrituras. Não ousou fazer o que não lhe era lícito, mas procurou reunir aqueles que o Senhor havia separado para o servir no templo. E ainda que estes não correspondessem ao chamado divino, Ezequias estava resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel. Sua decisão não estava condicionada à decisão dos líderes. Sua firme decisão foi um poderoso testemunho que motivou os levitas e sacerdotes a agir conforme as suas ordens. Os levitas reuniram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Primeiro houve um preparo pessoal, ou seja, um reavivamento, para depois haver uma reforma. Antes da limpeza do templo físico, deve haver uma purificação do templo do coração. E seguindo essa sequência, tiraram para fora toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. Só então foi restabelecido o verdadeiro culto a Deus. Ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Além dos levitas e sacerdotes, todo o povo foi convocado para consagrar-se a Deus. E todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Assim, se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. As mudanças promovidas por Ezequias estão carregadas de útil ensino, que não caduca e nem deve ser ignorado. Há uma urgente necessidade de líderes espirituais que sejam retos de coração para se santificarem. Homens que não negligenciem a sua eleição divina de estarem perante Deus para o servir, para serem seus ministros. Que antes de buscar lançar fora as imundícias da casa do Senhor, busquem a santificação da própria vida, de modo que, mediante um viver eloquente, com propriedade possam dizer: já purificamos toda a casa do Senhor. Assim como havia ordem e decência no serviço do santuário terrestre, com leis referentes às cerimônias, ao vestuário dos levitas, à música, Deus nos chama a vivermos à altura de nossa vocação. Contudo, antes importa que o nosso coração esteja disposto a servi-lo com retidão e alegria. Como os discípulos, precisamos ir até Jesus com humildade e pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Foi após um fervoroso e perseverante período de oração que o Espírito Santo desceu sobre eles. E será assim que o remanescente do Senhor encontrará forças para enfrentar o último e bom combate. Diante de um tempo de apostasia e predominante letargia, não sejais negligentes, mas que a nossa vida
esteja constantemente diante do altar do Senhor, em oração e estudo da palavra, e Ele, subitamente, fará a sua perfeita obra em nós, a fim de que estejamos preparados para o retorno do nosso Redentor. Vigiemos e oremos. Bom dia, santificados pela palavra. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.